aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Nan que tá falando. Galera, vamos dar continuidade aqui com a nossa saga dos vídeos da franquia A Hora do Pesadelo. Eu sei que eu demorei um pouquinho para trazer este segundo vídeo, mas tá na hora de falar sobre A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, filme de 1985, dirigido por Jack Sholder. Será que esse filme atende às expectativas? Será que ele conseguiu se tornar melhor do que o primeiro A Hora do Pesadelo de 1984, que já tinha sido um sucesso? Vamos saber de tudo isso e algumas curiosidades. Bora lá! Antes de começar a falar sobre o filme como um todo, da trama e tudo mais, os atores, eu preciso dar um contexto histórico para vocês com algumas curiosidades sobre a pré-produção de A Hora do Pesadelo 2. Para quem não sabe, a New Line Cinema ali em 1984, ela estava indo de mal a pior, até que surge o Wes Craven com A Hora do Pesadelo em 1984, fazendo bastante dinheiro ali para a New Line Cinema e transformando o Fred Krueger ali em um ícone do horror. A New Line Cinema, sabendo disso, logo já encomendou uma sequência para o primeiro A Hora do Pesadelo. Porém, o Wes Craven, que escreveu e dirigiu o primeiro filme, ele não queria voltar de jeito nenhum, porque ele enxergava A Hora do Pesadelo de 1984 como um filme fechado. Tanto é que a visão dele para o final daquele filme era um final feliz. Todo mundo conseguiu vencer ali a grande ameaça, Fred Krueger, e fim. Mas a gente sabe, né? Hollywood é movido por dinheiro e evidentemente que Robert Shaye, que era o proprietário ali da New Line Cinema, queria encomendar de qualquer jeito uma sequência para A Hora do Pesadelo. Ele pegou ali um roteiro de um cara que nunca tinha escrito filme nenhum e entregou nas mãos de Wes Craven, que leu o roteiro e falou: cara, definitivamente, além de eu não querer uma continuação para a franquia que eu criei, esse roteiro é extremamente fraco. Então eles acabaram contratando ali o diretor Jack Sholder, que havia dirigido apenas um filme até 1985. E o mais curioso dessa pré-produção de A Hora do Pesadelo 2 é que a gente sabe, pelo menos para mim, cara, Fred Krueger, você não consegue desvencilhar ali da imagem do ator Robert Englund, que é a alma dessa franquia, com certeza absoluta. É o cara que nasceu para interpretar esse personagem, mas a New Line Cinema não queria contratar ele para essa sequência, porque eles entendiam o que? Bom, já que o primeiro filme fez bastante sucesso, a gente não quer ficar amarrado a um personagem, a um ator, perdão, especificamente, porque o que vai acontecer? Se tornar um sucesso, se acabar se tornando um sucesso, ele vai voltar e vai pedir mais e mais e mais dinheiro. Tanto é que se você for ver A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, tem um elenco completamente novo. Eles chegaram a tentar filmar este filme por 2 semanas, usando um dublê ali para interpretar o Fred Krueger, porque para eles era tipo assim, cara, pode ser qualquer um ator, não precisa ser o Robert Englund, mas o cara era devagar, quase parando, e eles tiveram que abrir mão ali e chamar o Robert Englund, atendendo ali a todas as exigências dele, e aí ele retorna e se consagra de uma vez como o nosso querido e icônico Fred Krueger. Agora vamos falar sobre o filme em si. A família Walsh se mudou para aquela primeira casa, a antiga casa do primeiro filme, onde a Nancy morava ali com a sua família, na Rua Elm. E com isso, Jesse, interpretado pelo ator Mark Patton, ele passa a ter terríveis pesadelos com o assassino Fred Krueger, que é interpretado mais uma vez por Robert Englund. É então que Lisa, interpretada pela atriz Kim Myers, que é a namorada do Jesse aqui nesse filme, ela investiga e descobre o passado dessa casa. Entretanto, o Fred ele já está a posse do corpo do Jesse e obriga ele a cometer assassinatos contra sua família e contra seus amigos, num estilo bem possessivo, digamos assim. E é aqui que entram as polêmicas desse filme. Primeiramente, galera, eu preciso dizer pra vocês que eu sou muito fã da franquia A Hora do Pesadelo. Eu gosto literalmente de todos os filmes, mas não tem como a gente não citar os furos, os buracos gigantescos de roteiro que existem neste filme. Porque o que acontece? Muitas coisas acontecem em A Hora do Pesadelo 2 simplesmente por acontecer. Cara, é tipo assim, aceita, é isso. Só que foi criado um ícone do horror em 1984, sabe? A gente sabe o que? Até então, 1985, Fred Krueger é um assassino que ele foi ali morto por pais revoltados, né, de crianças da Rua Elm. Ele foi queimado vivo e ele retorna nos sonhos dos filhos desses pais para matá-los um a um, como uma vingança. Agora aqui, por mais que você tenha assim toda a questão que envolve os sonhos e tudo mais, você tem esse Fred Krueger possessivo, como se ele fosse uma força demoníaca que consegue literalmente se utilizar do corpo de um outro adolescente para assassinar por ele.
O que sinceramente é até algo interessante, poderia se tornar algo interessante para a franquia. O problema é que a franquia nunca mais apresentou esses quesitos do Fred estar ali possuindo alguma pessoa, como da mesma forma nunca mais nós vemos os atores aí, ou pelo menos o personagem ali do Mark Patton ou Jesse aparecer em outros filmes, o que acaba fazendo com que essa questão de possessão ficasse exclusiva a este segundo filme. E aí, com toda essa história do Fred possuir o jovem e tudo mais, nós temos cenas bizarras, cara, porque tem cenas que são extremamente exageradas. Existem algumas cenas que são interessantíssimas, quando o Fred consegue literalmente se apossar do corpo do Jesse, ele saindo do corpo ali do personagem interpretado pelo Mark Patton, é muito bacana. Tem algumas outras cenas onde literalmente o Fred aparece do nada ali no mundo real. Isso é até interessante, porque o filme tenta te passar uma imagem de que quanto mais poder você der pro Fred Krueger, quanto mais medo você tiver dele, mais possibilidades de controlar até a própria realidade ele terá. Algo que foi sim implantado em outros filmes da franquia, até mesmo em Fred vs Jason. Mas o problema é que aqui a coisa começa a sair, cara, ali da mão do diretor totalmente. Eu não sei se intencionalmente, se ele quis seguir a risca esse roteiro que é extremamente ruim, porque tem coisas aqui que beiram um absurdo. Então assim, o que poderia ter sido uma grande possibilidade de você explorar uma outra vertente do Fred Krueger, que é essa questão da possessão, acabou se tornando naquele filme pastelão, onde você tem algumas mortes que ok, são até legais, mas você tem alguns outros momentos, cara, eu não sei, de sadismo, digamos assim, mas que são muito forçados, cara. Essa questão da possessão, do Fred Krueger aparecer no mundo real e tudo mais, tem momentos que são legais, mas tem momentos que são bizarros, como a cena da piscina, para você que já assistiu. Você ali tem um Fred Krueger que tá ali no mundo real, por qualquer uma explicação que seja, e aí diante de, sei lá, de 30 adolescentes numa festa, onde, cara, ele parece um bobo alegre ali, correndo em volta deles, mata um ou outro ali. Só que se você parar pra pensar, um cara desse que tá em posse ali apenas de uma luva, e você tem uma carambada ali de adolescentes, cara, maiores, mais fortes do que ele, você acha mesmo que esses caras não iriam pra cima dele? Ia todo mundo se afastar com medo de um cara ali, que até então eles não sabem que o Fred é uma força demoníaca e tudo mais. Não, cara, então este é um furo do roteiro só pra que vocês tenham uma noção, tipo, meu Deus, um cara com a cara queimada que tá ali com facas nas mãos, ele quer matar a gente. Pera aí, a gente é em 30, 50 caras? Ah não, mas a gente tem medo, porque a gente precisa fomentar esse roteiro ruim. E talvez você possa achar que eu estou exagerando, cara, mas se você já assistiu A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, para pra pensar na cena do periquito que explode na sala. Cara, é bizarro. Além do que, se você parar pra pensar e pegar o título do filme, A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, que vingança? Ele tá se vingando da Nancy, do filme anterior? Ele tá se vingando dos amigos ou da família da Nancy, do filme anterior? Não, eles nem existem nesse filme. Na verdade sim, eles existem, são citados, mas nem aparecem. Tipo assim, é como se o Fred tivesse encanado com aquela casa, com alguém que mora naquela casa, porque aquela casa, sabe-se lá Deus por quê, tem um motivo especial para estar lá. Existem até alguns momentos bacanas, como por exemplo a Lisa ali, ela pega um diário que era da Nancy, do qual ela descreve tudo que acontecia com os amigos dela, o relacionamento dela com o Glenn, que era interpretado ali pelo Johnny Depp no primeiro filme, o medo que ela tinha do Fred Krueger, contando um pouco da história dele, mas ainda assim não consegue salvar esse roteiro que tem buracos e mais buracos. Mas o filme não é só problemas também, existem evoluções em relação ao primeiro filme, como por exemplo, a própria atuação do Robert Englund como Fred Krueger, que aqui ele se firma cada vez mais, porque o que acontece? Como ele provavelmente deve ter exigido um salário maior e tudo mais, esse filme dá muitas e muitas falas pra ele, então ele aparece mais, a maquiagem dele, na minha opinião, tá mais legal, porque dá uma essência assim, parece uma bruxa, o Fred com os olhos assim meio vermelhos, marrons, demoníacos, o que acaba tornando ele mais assustador na minha opinião, e isso é muito bem-vindo. E depois de toda essa loucura de possessão e tudo mais, chegamos ao final do filme, que é também um final sem pé nem cabeça, porque tá, ok, é isso aí, eu não quero contar pra vocês, apesar de ser um filme de 85, né? Onde estava você que até hoje nunca assistiu? Você mora embaixo de uma pedra? Mas ainda assim eu não quero estragar a experiência de quem não assistiu A Hora do Pesadelo 2. Então, resumidamente, A Hora do Pesadelo 2 é uma continuação muito fraca que, infelizmente, tenta se afastar um pouco da essência do filme original, que fez muito sucesso e que serviu apenas para encher um pouco mais os cofres ali da New Line Cinema, fazendo com que o Fred Krueger fosse o personagem mais icônico e importante desta empresa. Ainda assim, o filme tem algumas qualidades, com algumas ideias que
são boas sim e poderiam ter sido ali melhor exploradas, digamos assim. Elas poderiam ter sido exploradas de uma maneira um pouco mais inteligente se o roteiro ajudasse. O Freddy Krueger também está um pouco mais amedrontador aqui, pelo menos na minha opinião, e isso ajuda bastante no que diz respeito à maquiagem dele e a quantidade de vezes em que ele aparece. Mas ainda assim, infelizmente, temos um filme com um roteiro muito fraco, fazendo com que A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy, seja um dos filmes mais fracos da franquia. Então, para este filme, nota 5. Então é isso aí, pessoal. Agora eu quero saber de você. Se você já assistiu A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy, tenha crítica aqui, comentários do primeiro filme, que eu vou deixar ali pro final para vocês verem, caso vocês tenham interesse. Deixa aí os comentários pra gente trocar aquela ideia se vocês já assistiram o filme ou não, ou se passaram a se interessar. E antes de ir embora, por gentileza, like nesse vídeo que é de extrema importância pro canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no Zenkai. Estamos chegando quase nos 4.000 inscritos. E clica no sininho de notificações para que o YouTube todas as vezes te informe quando eu trouxer conteúdo novo aqui pro canal. Se você ainda não é um membro do Zenkai, olha esse botãozinho aparecendo aí, considere se tornar um membro apoiador aqui do canal. É uma maneira de você me ajudar a manter este projeto vivo, além de você ter alguns benefícios aqui no canal, como concorrer a premiações, por exemplo. E como sempre, ao final de todos os meus vídeos, o super agradecimento a vocês que já são membros aqui do canal. Do fundo do meu coração, agradeço mesmo, galera, porque se não fosse por vocês, com certeza absoluta este canalzinho não existiria mais, beleza? Tamo junto. Vou deixar esses 2 vídeos aqui de recomendação para vocês. Eu acho que podem ser assuntos que venham a te interessar baseado nesse vídeo. Então conto com a presença de todos vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que o Zenkai consiga sempre crescer cada vez mais e trazer os mais variados conteúdos para vocês, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos pela presença até o final. Eu sou o Nan e falou!